Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula com vocês. Essa aula eu vou falar sobre indicadores de pesos e medidas, ok? Vamos começar falando de peso bruto. O que é o peso bruto do alimento? Então o peso bruto é aquele peso como o alimento foi comprado. Então da forma que você adquiriu esse alimento, você vai pesar. Claro que quando você já compra por quilo, né, já vai vir também a gramagem descrita na rotulagem do seu alimento, ok? Porque lá no local, né, eles pesaram. Por exemplo, aqui eu tenho uma quantidade de folhas de beterraba, ok? Só que, olha, tem todo esse chumaço aqui de raiz, de terra. Isso daqui não vai ser utilizado na minha receita, tá certo? O que eu quero realmente são o quê? Os talinhos e as folhinhas da beterraba, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é o peso bruto, né? O peso dele inteiro, porque eu paguei por tudo isso, e aí eu vou retirar essa parte e vou pesar novamente. E aí eu vou obter o quê? O peso líquido. O peso líquido se refere ao alimento cru e limpo, ok? Então vamos lá. Como que eu vou proceder? Ó, primeiramente, eu preciso de uma balança. Vou colocar aqui um prato para me auxiliar na pesagem, né? Não colocar diretamente. Você pode colocar também um papel, toalha, né? Um papel descartável, ok? Para que você possa fazer a medição. Aí eu vejo lá na balança que já está uma marcação da gramagem do prato. Mas eu não quero, eu quero zerar. Então eu vou no botão de tara e zerei. Aí eu pego o meu alimento, retiro aqui da embalagem e vou olhar na balança quanto que tem. Então, folha de beterraba tem 182 gramas desta forma aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esta parte que não é comestível. Vou retirar, pegando aqui uma faca, certo? Vou desprezar toda essa parte que não é comestível. Ah, professora, mas aí a balança ela vai voltar a ficar zerada, já perdeu da memória. Sim, já perdeu da memória. Então não tem problema, a gente vai pesar novamente, tá? O que eu posso fazer agora? Ó, veja que eu ainda nem lavei nada, porque se eu lavar, nesse caso, eu estou agregando água, ok? E aí vai ter um peso também dessa água. Então, olha, tira, né? Tira bem aí a questão da terra, né? Vou aproveitar ao máximo aqui, ó, ficaram umas folhinhas ainda. Então vamos lá, ó, agora eu vou usar um outro utensílio, não me importa, porque o utensílio para mim não tem, é só um apoio realmente. Então, ó, novamente eu peso, vou lá no botão de tara e aí coloco o meu alimento, né, esperei zerar, coloco o alimento e agora, tirando essa parte não comestível, cheguei no peso de 84 gramas. Então, olha que diferença que deu, né? Então, por isso é importante nós termos aí essa ideia da quantidade que nós necessitamos na hora da compra para comprar a quantidade necessária para a receita. Então, quantas pessoas eu vou servir? Né? Então, a receita é sempre importante que ela tenha o rendimento no peso total da preparação, como também o peso da porção. Então, eu vou servir a porção de 60 gramas, de 80, de 100, né? Dependendo do alimento, cada um tem a sua porção recomendada. E aí eu vou conseguir fazer o cálculo certo para mais pessoas. Vou dobrar a receita, triplicar a receita, né? Mas vou comprar a quantidade necessária para preparar aquela receita e não vai faltar para nenhum dos meus clientes. Muito bem, então feito isso com a beterraba, eu já posso separar e utilizar em alguma preparação. Vou dar uma limpadinha aqui no espaço que ficou com terra, né? E aí, vou lavar também a mão, sempre importante, né? A higienização, mão higienizada, passar álcool na bancada também, antes das preparações, para que a gente tenha um ambiente limpo, um ambiente higienizado. Vamos agora com a banana. Ó, a banana ela tá com a casca, né? Coloco um utensílio ali para ajudar? Posso colocar, mas como eu vou desprezar a casca, eu posso também colocar ela direto. E aí eu vou ter um peso bruto dessas 3 unidades de banana, 380 gramas, tá? 380 gramas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a casca
Vou tirar as partes que não vão ser comestíveis nesse momento e vou pesar novamente a banana sem a casca. Vou utilizar agora esse utensílio, tarei e vou colocar ali a banana. Claro que a banana, direto, né? A gente não precisa de faca, nada, então você já pode descascar, colocar diretamente no utensílio. Opa, quebrou, não tem problema. Aqui, vamos lá. Pronto, agora as 3 bananas sem a casca me dão um peso de 218 gramas, ok? E essa casca, professora, eu já ouvi falar em aproveitamento do alimento, eu posso utilizar? Claro que pode, isso aqui pode lavar, né? Fazer a higienização com hipoclorito e utilizar para um doce de casca de banana, para um brigadeiro de casca de banana, para uma torta, para um bolo, né? E aí vai da sua criatividade. Tem farofa doce, pode cortar também a casca de banana e colocar na farofa. Então há várias maneiras aí de utilizarmos esse alimento de uma forma que você aproveite integralmente aquilo que você comprou, ok? Vamos para a cebola. Ó. Cebola é um outro alimento que a gente tem que descascar. Então vamos lá. Pesar primeiro, peso bruto dela, ó, da forma que eu comprei, 276 gramas. Agora eu vou tirar as partes que não são aproveitadas, né? Eu tiro aqui. Vou descascar essa cebola. Às vezes a casca sai tão fácil, né, na mão que você não precisa nem muito da faca. Né? Cebola. E agora, ó, o que eu vou fazer? Vou utilizar papelzinho para pesar essa cebola. E agora a cebola, 254 gramas, tá? Então o peso líquido da cebola, 254. Professora, e a casca da cebola? Bom, receita, assim, o pessoal faz chá com casca de cebola, né? Tem umas receitas aí de xarope com casca de cebola. Então veja que até a casca da cebola pode também ser aproveitada sem problema nenhum, né? Então só basta aí ter um pouquinho de criatividade que nós vamos conseguir aproveitar os alimentos da melhor forma possível, ok? Vamos para a cenoura. Então, 254 da cebola, tá todo mundo anotando aí direitinho, né? Vamos agora para a cenoura. Então, a cenoura eu posso também pesar diretamente, peso bruto dela, a cenoura 192 gramas, beleza. O que eu posso fazer agora? Bom, tem gente que pega a faca e faz assim, né? Para tirar uma fina camada de casca, né? A gente chama de casca isso, apesar de ser um resíduo bem pouquinho. Ou você pode também utilizar um descascador, ok? Então, ó, vamos utilizar aqui o descascador e dessa forma eu estou retirando. Lógico que eu também controlo para retirar uma camada fina, né? Dou uma repassada para ver se não ficou nada, tá? Aquela limpadinha. E aí eu tiro as pontinhas, né? Geralmente tem que tirar isso. E agora peso novamente, vou usar um outro papelzinho aqui, peso novamente para ter o peso líquido do alimento. E agora o peso líquido, 162 gramas, ok? Então a gente tem essa diferença, né? O peso bruto, onde eu tinha a casca, agora eu já tirei todas essas cascas, e ali eu tenho o peso líquido que eu vou utilizar para fazer alguma preparação. Posso fazer uma salada crua, posso fazer ela cozida, posso utilizar aí da forma que for a necessidade. E a casca, professora, vai pro lixo? Bom, gente, tem pessoas que fazem geleia com casca. Então você pode ter a sobra de casca de batata, de várias frutas, da cenoura e juntar todas essas cascas e fazer uma geleia com cascas, tá? É interessante isso.
é importante que a gente tenha essa ideia, porque isso daqui me dá uma textura interessante, ela geleifica mesmo, tá? Tem a pectina, né, nas cascas, e aí junto com as frutas vão dar uma geleia bem adequada, ok? Então, vamos aqui para o nosso último alimento dessa aula, que é o abacaxi. O abacaxi, temos aqui ele inteiro, abacaxi com casca, com a coroa, com tudo, né? Temos aqui um abacaxi pesando 1,620 kg, ok? 1,620 kg. E agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descascar o abacaxi, né? Sobrou para mim descascar o abacaxi. Gente, eu não conheço receita que utilize a coroa do abacaxi, tá? Eu não conheço nenhuma receita. Se alguém souber aí, me fala, tá? Eu só conheço receitas que utilizam a casca. Com a casca do abacaxi, dá para fazer chá, dá para fazer suco, dá para fazer doce, né? Então, basta aí também a criatividade para utilizar essa casca. E aí, claro, que você retira a casca desse alimento, os olhinhos, né, que a gente chama aí, para que a gente possa ter o abacaxi cortado, o abacaxi que pode ser utilizado ele in natura mesmo. Veja que aqui eu não estou procedendo a lavagem, não estou higienizando, porque eu estou só fazendo demonstração para vocês de aula de pesos e medidas, para vocês terem essa ideia de que o alimento perde peso, né? Conforme nós vamos aí descascando, tirando as partes que não são tão adequadas assim para consumo, de acordo com a nossa receita, tá? E então, nesse caso, eu não higienizei, eu estou manipulando. Mas, após toda essa pesagem, eu posso fazer a higienização, lavar, colocar no cloro, se eu for consumir o alimento cru, né? Se eu for consumir ele cozido, só a lavagem já é suficiente. Lavagem em água corrente sempre, ok? Uma água corrente potável. Veja que eu tirei até um pedacinho, né, que não está muito apropriado. Vamos agora descobrir o peso líquido desse alimento, tá? Então agora eu tenho aqui o utensílio, vou no botão de tara, tarei, coloco o abacaxi para ter o peso líquido. E agora ele resultou em 1,28 kg. Veja quanta casca, né? Quanta casca foi retirada desse abacaxi, ok? Então tá aqui, né, a aula de pesos e medidas para vocês, para que nós possamos ter então essa ideia das pesagens, o quanto é importante ter a noção do peso bruto e o peso líquido, tá? E após isso nós vamos fazer uma continha que é para descobrir o fator de correção. Esse fator de correção nós podemos utilizar quando nós vamos fazer um pedido de compras, né? Então não preciso toda hora ficar pesando, eu não pesei ainda, não comprei, mas o fator de correção nos leva a chegar na quantidade que eu preciso comprar, ok? Então já já eu mostro a continha para vocês. Então agora, para darmos continuidade, né, ao peso bruto, ao peso líquido, coloquei aqui na tabelinha nessa lousa para vocês os pesos que acabei de pesar lá, peso bruto, peso líquido, e nós vamos fazer agora o fator de correção. Então, como que a gente chega nesse fator de correção? Vamos lembrar da fórmula. Peso bruto dividido pelo peso líquido, eu chego no fator de correção. Esse fator de correção pode ser também chamado de IPC, que é o indicador das partes comestíveis do alimento, ok? Então, fator de correção ou indicador das partes comestíveis do alimento. Então, fazendo a continha, cenoura, por exemplo, 192, que é o peso bruto, divido por 162, que é o peso líquido. E aí, fazendo a conta, vou pegar aqui o papelzinho, dá 118. Muito bem. Banana, pego 380, meu peso bruto, divido por 218. E aí eu chego
valor de 1,74. O fator de correção sempre vai estar começando com o número 1. Então, é de uma unidade, é quanto que eu estou perdendo, ok? Então, seria essa a relação. O número 1 sempre é um indicador de uma unidade, de um alimento, né? Desta quantidade de alimento, quanto que eu estou perdendo. E aí, nós vamos ver já já uma proporção em relação à porcentagem, que muitas vezes as pessoas fazem por porcentagem, e vocês vão perceber que dá uma diferença, tá? Então, nem sempre, né, a porcentagem vai ser o reflexo realmente daquilo que o indicador, por esta fórmula, nos dá, ok? Não que vocês não possam utilizar a porcentagem, né? No dia a dia muita gente utiliza, mas essa é a forma correta de se fazer. Folha de beterraba, peso bruto 188, peso líquido 84. Divido 188 por 84 e chego no valor de 2,23. Olha só como já subiu. Olha quanto se perde muito mais, né? Então eu tenho que comprar uma quantidade bem maior. Por quê? Vamos lembrar que essa folha de beterraba, assim como outros folhosos, ele estava com terra, né? Tinha raiz. Então eu vou tirar essa parte e é realmente uma parte bem importante, uma parte grande, né, do alimento que vou estar sendo perdida. Abacaxi, gente. Então eu tenho aqui 1,620 kg, né, ou 1.620 gramas, que é o meu peso bruto, e vou dividir por 1,28 kg. E eu chego no valor de 1,57, ok? E eu tenho ainda a cebola, né, que nós pesamos lá. Então, a cebola, o peso bruto da cebola, pesando lá na balança, 276 gramas. E o peso líquido, 254 gramas. 276 dividido por 254, eu cheguei no fator de correção de 1,08. Veja só, perto dos outros valores não é tão elevado assim, né? Uma casca, uma coisa pequena que eu retirei do alimento. Então é importante também, né, que o manipulador seja bem treinado, para ele tirar realmente o necessário, para que a gente não tenha um desperdício de alimento nesse momento do pré-preparo dos alimentos. Bom, e aí, se eu tenho o peso líquido, eu tenho a receita, eu tenho o peso líquido desse alimento, eu sei o que eu preciso ter limpo, disponível, mas eu preciso saber, eu quero descobrir quanto que eu tenho que comprar. Eu preciso descobrir o peso bruto desse alimento. Vamos fazer uma continha. Meu peso bruto é o que eu quero descobrir. Ele vai resultar do quê? Da conta peso líquido vezes fator de correção, tá? Então, para descobrir o peso bruto, vamos pegar o peso líquido que você tem numa receita, vamos supor que você tenha lá, que você necessite de 200 gramas. 200 gramas, você vai multiplicar pelo fator de correção que já tem em tabelas pré-estabelecidas, pegando valores como esses aqui. Vou pegar qualquer um. Por exemplo, se fosse a cenoura, né? 1,18 é o fator que eu iria utilizar nessa continha aqui. Então, 200 vezes 1,18, vou chegar no peso bruto, que é na quantidade que eu preciso comprar desse alimento, tá certo? Então é uma forma aí de você chegar na quantidade adequada que precisa ser utilizada na sua receita, ok? Outras formas que nós temos também de indicadores, o indicador de cocção, né, que eu vou verificar pela forma de cocção, se é calor seco, se é calor úmido, se o alimento perde, se o alimento desidrata, então ele vai perder. Se ele hidrata, então ele está ganhando peso, né? E também o índice de reidratação. Índice de reidratação eu vou mostrar para você já já. Agora eu vou mostrar para vocês a reidratação, né? Vamos fazer um outro indicador, que é o índice de reidratação. Então, com as leguminosas, os grãos secos, como o feijão, o que é necessário fazer? Deixar eles em remolho 6, 8 horas para você conseguir amolecer a casca, né? Então modificar essa textura, conseguir também eliminar
alguns fitatos, algumas substâncias que nós chamamos de substâncias antinutricionais. São aquelas substâncias que impedem a absorção de alguns nutrientes, principalmente minerais. Então é importante, né, fazer o remolho para que essas substâncias sejam eliminadas na água. Então, o ideal é colocar em remolho, deixar de 6 a 8 horas, desprezar a água e depois fazer o cozimento da leguminosa. Há uma forma de acelerar esse cozimento é que é colocando em água quente e você deixa ferver, ebulir na pressão mais ou menos uns 15 minutos e depois deixa a panela tampada. Tá? Mas é importante, né, que essa primeira água seja desprezada para depois você fazer a cocção. Então vamos lá, vamos pesar, sempre descontando o recipiente. Então vamos colocar aqui no botãozinho de cara, vou colocar aqui um pouquinho de feijão. E aí nós vamos preparar, eu tenho aqui como peso bruto 100 gramas de feijão. E aí esse feijão, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lavar, ok? Vamos lavar essa leguminosa, né? Essa primeira água, lavou. Agora o ideal é o quê? Deixar pelo menos 3 vezes mais o volume de feijão, a gente coloca de água, 3 vezes mais, ok? E deixa então de 6 a 8 horas. Ah, mas eu cheguei, eu tô com pressa, vamos acelerar isso. Então o que eu vou fazer? Dou mais uma lavadinha aqui nessa água, retiro a água, toda a água, para não perder nada. Tomar cuidado, né? E aí eu vou levar para a panela uma água que já está aquecida. Tampo a panela e deixo pegar a pressão. Vou deixar em ebulição durante 15 minutos. Após esse período, vamos pesar novamente. Se já estiver no ponto certo, vamos tirar essa água e deixar uma outra água com os temperos para fazer a cocção final e temperar também, né? Pegar o gosto aí do tempero adequadamente. Vou anotando todos os pesos e aí nós vamos fazer o cálculo. E aí o cálculo eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Agora estamos aqui com o feijão que já cozinhou. Pesei, estou anotando tudo ali na lousa, já vou fazer a demonstração para vocês dos cálculos, ok? E esse feijão agora, o que eu fiz? Vamos relembrar. O feijão, pesei 100 gramas na nossa balança, coloquei ele em remolho, ok? Então assim, eu tinha um feijão já, que eu deixei 6 horas em remolho, eu vou fazer os cálculos com base nesse remolho, tá? E esse outro que eu mostrei para vocês no vídeo, eu mostrei para vocês que a gente pode acelerar o cozimento, né? De que forma? Colocando em água quente, colocando o feijão na panela de pressão com uma água quente, deixa ebulir durante 15 minutos, depois você retira essa água também e você pode então proceder o tempero, deixar mais uns 5, 10 minutos ebulindo e deixa a panela tampada para pegar, né, um caldo, pegar o gosto dos temperos. Esse nosso feijão aqui, eu vou estar temperando com uma folhinha de louro, um pouquinho de alho e cebola, ok? Tempero básico realmente, né, aquele do dia a dia. Um pouquinho de feijão e vou colocar de novo em ebulição. Okay? Depois eu mostro na finalização da aula como ele ficou, né? E vou mostrar para vocês então ali no quadro os cálculos. Vamos lá. Lembrando que tudo começa com o peso bruto do alimento, o peso bruto desse feijão, 100 gramas. Não tinha nada para tirar, não tinha nenhum feijão com caruncho, feijão esmagadinho, não tinha nada, então o peso bruto e o peso líquido dele ficaram iguais, tá? Relembrando a continha, peso bruto, peso líquido, eu acho o fator de correção. Se tivesse que aplicar isso e eu quisesse saber quantidade que eu preciso comprar, posso usar o cálculo do peso bruto igual a peso líquido vezes fator de correção. Vamos lembrar também que eu tinha feito aqui um exemplo para vocês,
né? Se eu quisesse saber o peso bruto e eu tenho o meu peso líquido de 200, eu pego o fator de correção que já existe de um alimento, no caso eu usei aqui no nosso exemplo a cenoura. E aí no caso 118, né? O fator de correção, tirei aquela casca, passei o descascador, tirei a casca, pesei de novo, então cheguei nos 200 de cenoura e apliquei o fator de correção aqui. Para saber o quanto de peso bruto eu preciso ter, eu preciso comprar. E aí fazendo o cálculo, multiplicação. 200 vezes 1,18, para comprar eu preciso de 236 gramas, tá? Então esse é o meu peso bruto do alimento. Muito bem, vamos lá para o feijão. Feijão, 100 gramas de início, meu peso bruto. Meu peso líquido ficou igual, 100 gramas também, por causa da limpeza que não foi necessário, não retirei nada. Muito bem, então o fator de correção desse meu feijão é 1, certo? 100 dividido por 100, 1, ou seja, não tem fator de correção. Quando o número é 1, não tem fator. Quando é 1, alguma coisa, significa que houve alguma perca do alimento, tá? Então, no caso aqui, eu estava falando para vocês da cebola, né? 276 gramas da cebola, menos 254 gramas. Então, eu não posso fazer uma conta de menos, eu tenho que fazer a aplicação da fórmula. E aí eu vou achar 1,08, tá bom? Então, sempre assim, né? 1 significa que perdeu alguma coisa, 1,08. A casca é mínima, mas já é uma perca de peso. Vou dar uma baixadinha aqui no fogo, tá? E vai ficar cozinhando um pouquinho aí o nosso feijão para dar aquele caldo, né? Aquela engrossada. Muito bem. Vamos passar para o IR. Então, peguei o meu feijão, peso seco, peso cru do alimento, 100 gramas, ok? Peso cru do alimento. Hidratei. Então, deixei 6 horas em remolho e aí pesei novamente. Retira a água, pesa só o grão. Pesei ele reidratado após 6 horas e obtive o peso de 182 gramas. Então, 182 é o meu peso reidratado. Muito bem. Para saber o índice de reidratação, quanto que ele reidratou, né? Quanto que ele absorveu de água durante essas 6 horas em remolho, vamos fazer a conta. 182, que é o peso reidratado, dividido por 100 gramas, que é o peso seco, o peso cru do feijão. Cheguei em 1,82. Então, olha só. Reidratou, né? Tinha uma quantidade, então aquela quantidade, aquela unidade que eu estou utilizando, mais praticamente 80% de reidratação, ok? Isso a grosso modo. Quando a gente faz a conta realmente, né, para saber assim, em porcentagem, que é uma forma básica que o pessoal faz por aí, não vai dar certinho esse 80%. Vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma conta dessa maneira. Vou apagar aqui a nossa lousa. Enquanto isso, nosso feijão está aí em cozimento. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Vamos supor que, pegando aqui o nosso peso bruto do alimento, eu tenho um peso bruto de 192 gramas e um peso líquido igual a 162 gramas, ok? Fazendo a conta, peso bruto dividido pelo peso líquido, eu cheguei no fator de correção de 1,18. Vamos olhar assim, 1,18 significa que eu
desperdício, uma pequena perca, mas ela existiu, né? Isso aqui é o que? 18%? Não, não posso falar que é 18%. Vamos fazer a continha se fosse em porcentagem. 192 representa o meu 100% de alimento, é o meu total. 162 gramas representa o meu X, representa um peso menor ao total, né? Tirei uma parte. Então, quanto que em porcentagem foi retirado? Fazendo a conta, 162 vezes 100 dividido por 192, ok? Essa é a continha, regrinha de 3, ok? Então, isso aqui me resulta em 84,37, ok? Por cento. Então, significa que dos 192, que representa o meu 100% de alimento, o meu total, 162 passou a ser 84%. Então, eu tinha 100%, descasquei, tirei casca, semente, né? Tirei aquilo que eu não vou aproveitar, resultou num peso menor. Então, em porcentagem, isso caiu para 84%. Então, de 100%, eu só vou aproveitar 84% do alimento. Quanto que eu perdi? Que é o que me demonstra também o fator de correção, né? Então, como que eu vou fazer isso? De 100% que eu tinha, eu tiro esses 84,37 que resultou após a limpeza. E eu chego no valor de 15,62. Então, veja só. Essa maneira me representa a perca do alimento em torno de 15, 16, arredondando aí, 16%. E se você olhar aqui e quiser achar que esse número aí, em porcentagem, são 18. É próximo, tá? Mas não é a mesma coisa. São formas diferentes de você ter um índice de perca, tá? Esse índice de perca, ele pode ser muito maior dependendo do alimento. Então, vamos tomar bastante cuidado, tá? Quando quanto que eu tenho que comprar mais? Compra 10% a mais, compra 20%. Melhor olhar as tabelas que já existem, que estão disponíveis para vocês no material de apoio para vocês, tá? Na área do nosso site. Então, olhem lá direitinho as tabelas que eu disponibilizei e usem aquilo como padrão para vocês, ok? Aqui já está o nosso feijão em cocção, né? Para que daqui a pouquinho nós possamos aí ver o resultado, ver a quantidade que resultou após o cozimento. E aí já a gente faz o cálculo novamente. Bom, estamos aqui com o feijão já pronto, como vocês podem ver, ok? O feijão está prontinho para ser degustado. É uma pena que vocês não podem aí do outro lado, mas ele está no ponto certinho para consumo, ok? Vamos então ao cálculo, vamos terminar esse cálculo. Vamos lembrar tudo, ó. Feijão, peso bruto, 100 gramas, como não tinha nada para desperdiçar, não tinha nada da limpeza, resultou em 100 gramas o peso líquido. Peso bruto dividido pelo peso líquido, chego no fator de correção de 1. 1 sempre significa que não teve nenhuma perca de peso. Então, sem desperdício, sem nada de modificação de peso, manteve o 100. Índice de reidratação, que nós usamos para qualquer leguminosa, né? Qualquer grão que nasce em vagem. Hoje usei o feijão, que é o mais comum do nosso dia a dia. Então, peso reidratado, após 6 horas de reidratação, 182 gramas, peso cru 100 gramas, reidratou em torno de 80%. Esse índice mostra que teve uma boa absorção, né, durante esse tempo aí de remolho, durante as 6 horas, lembrar disso, foram 6 horas de remolho. Muito bem. E agora o último índice de cocção. O que o índice de cocção nos mostra? Ele mostra pra gente a diferença do peso cru com o peso cozido. O quanto rendeu, o quanto aumentou ou o quanto diminuiu, né? Vamos pensar num bife. Bife grelhado. Ele tende a encolher, as fibras encolhem, desidrata, ele perde o líquido, né? O líquido próprio dele. Então a gente tem uma desidratação.
tá? E aí vai dar um índice menor, vai ser sempre 0, alguma coisa. Já no caso, quando ganha, quando é hipocção em calor úmido, você tem a absorção de um líquido, né? Pode ser a água ou qualquer outro líquido. Então, no caso, vai o quê? Ganhar, absorve, então ganha. Então, se desidrata, vai perder, vai ser 0, algum número esse valor. E quando ganha, vai ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, tudo vai depender do tipo de leguminosa. No nosso caso aqui, o nosso feijão, já pesei ele ali, tirei o caldo e pesei só os grãos, tá? E aí resultou em 286 gramas. Vou fazer a continha, 286 divido por 100 gramas. E cheguei em 2,86. Significa que, daquele peso inicial, eu tive um aumento de quase 300%. Né? Então, não posso falar que é 300, porque aí de 100 seria 300 gramas, eu não cheguei no 300, eu cheguei em 286. Então, aumentou 2 vezes esse peso, mais 86, tá? Então, nós temos esse indicador aqui para a leguminosa, o nosso feijãozinho aqui. Então, esses são todos os indicadores possíveis de ser utilizado no nosso dia a dia. O que mais a gente utiliza realmente é o fator de cocção, é o fator de correção. Por quê? Porque nós vamos utilizar para o momento da compra. Então, no planejamento é muito importante a gente saber, né, quanto possivelmente perde esse alimento para que a gente tenha um peso inicial adequado à quantidade necessária para servir o nosso cliente. Ok? Essa aula eu termino por aqui, espero que vocês tenham gostado, tirado aí as dúvidas a respeito dos índices e fico à disposição de vocês contactarem via e-mail para tirarem alguma dúvida. Bye, bye!